Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Sou Ana Stransky, nutricionista, personal trainer, e hoje eu quero falar com vocês sobre o que jantar para emagrecer. O período da noite, a última refeição do dia, é uma das maiores dificuldades que as pessoas encontram nesse processo de emagrecimento. Por vezes elas vêm bem durante a dieta, durante todo o dia, e quando chegam em casa acabam tendo descontroles alimentares. Tem questões, comportamentais, de ansiedade relacionadas nisso, mas também tem a questão da falta de organização. Imagine você, depois de um longo dia de trabalho, de uma longa jornada de trabalho, você está cansado, você chega em casa com fome, depois de muitas tarefas e ainda com mais coisas para fazer. Imagina quando você chega em casa e você não se pré-programa ao que comer. E aí você se depara com fome, cansaço e falta de organização e planejamento. E aí você acaba contando com o que tem. E o que tem, na maioria das vezes, são opções práticas, fáceis e não saudáveis. Então, hoje eu vou ensinar para vocês opções de refeições. Se você quer emagrecer, opções de refeições para você fazer no horário do jantar, na última refeição, para emagrecer. Muitas pessoas têm medo de comer comida na última refeição, porque elas acham que jantar engorda. E aí, quando você pensa num prato de comida, como deve ser uma proporção de um prato de comida, inclusive aqui no meu canal tem vídeo sobre como montar um prato de comida emagrecedor. Quando a gente pensa num prato de comida, quais são as proporções? Metade do prato de vegetais, que seriam os legumes e verduras, um quarto do prato de uma boa fonte proteica e um quarto do prato de uma boa fonte de carboidrato. Seria uma refeição completa com um excelente aporte nutricional, uma boa quantidade de proteína, de fibras, vitaminas e minerais. E aí, por muitas vezes, as pessoas têm medo de jantar. Jantar à noite engorda. Isso é uma frase muito comum. Carboidrato depois das 6 engorda. E aí, o que as pessoas fazem? Elas trocam um prato de comida por um lanche. E na maioria das vezes, do que é composto esse lanche? Pão, biscoito, bolo, somente frutas, alimentos que não trazem saciedade, que são fontes somente de carboidrato, não saciam porque tem um baixo teor de proteínas e fibras principalmente, e são refeições incompletas. Então, dentro de um mundo ideal, um mundo perfeito, no processo de emagrecimento, qual seria a melhor opção para o horário da noite? Jantar. Um belo prato de comida, por que não? Então, colocar lá legumes e verduras na metade do prato, escolher uma boa fonte de proteína, carne, peixe, frango, ovo, e escolher uma fonte de carboidrato. Pode comer arroz à noite, macarrão, batata, não tem problema, desde que isso esteja dentro de uma proporção adequada e equilibrado durante todo o seu dia. Mas, se você não tem hábito, nunca teve de jantar, não consegue se imaginar comendo um prato de comida à noite, você pode sim substituir esse prato de comida por um lanche, mas precisa ser um lanche que equivalha a um prato de comida, a um jantar, a jantar comida. Então, quais seriam as opções de um jantar? O que você pode comer no horário da noite de forma que isso te ajude no seu processo de emagrecimento, que não te atrapalhe nesse processo e que você não venha colocar tudo que você fez o dia inteiro, todo o seu esforço do dia inteiro a perder na última refeição. Você pode fazer um omelete, então pegar, por exemplo, 3 ovos, um pedaço de queijo, um queijo que você goste de comer, não precisa só comer queijo branco. Os queijos amarelos, eles também são saudáveis, eles têm um aporte maior de gorduras, mas eles também são saudáveis e trazem muita saciedade à refeição. Então você pode fazer um omelete com 3 ovos, um pedaço de queijo, e super importante você sempre incluir vegetais nessa refeição, legumes e verduras. Então fazer um omelete de espinafre com queijo, pode ralar uma cenourinha, colocar um tomate, cebola, pode fazer um omelete bem incrementado e comer uma fruta, por exemplo, após esse jantar, porque aí você estaria consumindo proteína dos ovos, carboidrato da fruta, vegetais ali, porque aquele omelete tem legume, tem verdura, então seria um equivalente excelente para o horário da noite, uma refeição prática e emagrecedora. Outra opção seriam as crepiocas. Então, o que é a crepioca? É o ovo que a gente bate, coloca uma colherzinha de tapioca e dentro dessa crepioca, você faz igual uma panquequinha, coloca esse ovo batidinho com a tapioca na frigideira, foguinho embaixo,
faz aquela panquequinha. E dentro dessa crepioca seria importante você também acrescentar mais uma fonte proteica. Então você pode colocar um franguinho desfiado, pode colocar atum em óleo, pode colocar junto a esse franguinho um pedacinho de queijo e sempre incluir vegetais nesse recheio, legumes e verduras. Então coloca uma cenourinha ralada, uma cebola, um tomate, algum folhoso ali que combine com aquele recheio. Por quê? Porque você está comendo o equivalente àquele prato de comida que eu falei lá no início. Tem fontes de carboidrato, que seria a tapioca, proteína, que seriam os ovos e o franguinho do recheio, e tem ali os vegetais para ter um bom aporte de fibra, vitaminas e minerais. Outra opção, além dos omeletes, das crepiocas, seriam fazer um sanduíche proteico no horário da noite. Então, pode comer pão à noite? Pode, mas qual tipo de pão que você está comendo? É um pão de boa qualidade, que é rico lá em farinha de trigo integral, livre de açúcar, né? Não tem muitos aditivos ali naquela lista de ingredientes. Ou é um pão árabe integral que tem uma pequena lista de ingredientes, não tem um monte de ingredientes naquela lista. Posso pegar esse pão e fazer uma pastinha proteica? Então pode ser uma pasta de ovos, pode ser uma pasta com esse franguinho desfiado, pode ser uma pasta com atum, com sardinha para quem gosta, pode ser comer um pãozinho com carne moída e aí coloca uma saladinha ali dentro. Você pode moldar, por exemplo, um hambúrguer caseiro, que é só com carne, e rechear ali aquele pãozinho com essa carne e colocar bastante salada. Isso seria um equivalente a um prato de comida. Carboidrato, proteína e vegetais. Então, Nutri, eu preciso jantar comida para emagrecer? Eu não gosto de jantar comida. Comer prato de comida à noite. Não. Você não precisa, apesar de que jantar nutricionalmente seria a melhor opção e a mais fácil de acertar. Mas você pode sim adaptar um lanche para esse horário da noite. Mas o que você precisa ter em mente? Que nesse lanche precisa ter não só carboidrato, que é o que as pessoas acabam comendo, né? Só pão, só biscoito, pão com embutido, presunto, peito de peru, essas coisas. Então, um lanche que tem uma boa fonte de carboidrato, que pode ser uma fruta, pode ser um bom pão, um pão de boa qualidade, pode ser a tapioca, no caso da crepioca, e que você sempre tem que ter um bom aporte proteico, isso é importante demais, porque senão você está comendo carboidrato puro no pior horário para dar pico de insulina. Então, colocar ali, sempre tem que ter ovo, um franguinho desfiado, atum, sardinha, carne moída, uma carne de hambúrguer feita em casa. Queijo não é uma boa fonte proteica, não tem uma grande biodisponibilidade de proteína. Muitas pessoas me perguntam isso, posso comer então um pão com queijo? Nutricionalmente acho pobre em proteína, então colocar ali uma boa fonte proteica e sempre dar um jeito de incluir vegetais nessa refeição. Então, se é um sanduíche, você coloca salada ali dentro. Se é um hambúrguer, vale a mesma coisa. Se você vai fazer um omelete, inclua ali vegetais, uma cenourinha ralada, beterraba ralada, espinafre, couve, enfim. Então, pense sempre esse pensamento. Não quer comer comida à noite, um prato de comida? Coloque uma opção que tenha uma boa fonte de carboidrato, uma boa fonte de proteína e sempre inclua vegetais nessa refeição. Então agora vocês já sabem, jantar não engorda, comer carboidrato à noite não engorda, é muito mais complexo e completo do que isso, né? Tudo depende de um contexto muito mais macro, mas se você não gosta de jantar, se você não tem esse hábito, você pode sim ajustar uma refeição para esse horário da noite, que é o horário aí mais crítico, né, nesse processo de emagrecimento para a maioria das pessoas. Você pode adaptar um lanche sempre tendo em mente que tem uma boa fonte de carboidrato, um bom aporte proteico, tem que ter proteína e que você precisa dar um jeito de incluir vegetais nessa refeição. Então, depois desse conteúdo que eu trouxe para vocês, eu tenho certeza que agora vocês têm mais ideias para esse período da noite. Se ficarem com dúvidas, podem colocar aqui nos comentários. Se não me seguem ainda, sigam agora, ativem as notificações que tem entrado muito conteúdo de valor aqui para vocês. E é isso, pessoal. Comam, não tenham medo de comer comida. Na comida dificilmente vocês irão errar. E eu espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez nesse processo de emagrecimento.